Boa noite. A partir de agora, toda semana, a TV Câmara vai exibir o programa Mais Saúde, que tem como principal objetivo informar a população sobre doenças, precauções e cuidados com a saúde. O nosso primeiro tema é a dengue. Acompanhe agora na reportagem. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico e importante, que é a dengue. Eu vou conversar com o coordenador de controle de vetores, que é o André, que vai nos explicar melhor como é que é essa situação. Tudo bom, André? Bom, para nós começar, então, eu queria que tu explicasse para o pessoal de casa como é que funciona assim, a transmissão dessa doença. A transmissão da dengue, mais esclarecendo inicialmente que a dengue ela é uma doença, né? É causada por um vírus que é transmitido por um inseto. E esse inseto em específico é o chamado mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, né? É um mosquito, um culicídio. Esse inseto, ele não transmite naturalmente, assim, vamos dizer. Ele precisa de uma pessoa doente, a gente tem que ter uma pessoa doente para ele picar essa pessoa e assim se infectar e para posteriormente continuar a transmitir essa doença. Ele não carrega essa doença consigo naturalmente, vamos dizer assim. Ele precisa, no caso, o inseto tem que estar, um inseto não contaminado, ele vai picar uma pessoa que está infectada com o vírus e aí posteriormente, depois de um período de incubação, que ele acaba desenvolvendo essa doença, que a pessoa acaba desenvolvendo essa doença, né? Então, não necessariamente a gente tem que ter só o vetor para ver a transmissão, não, a gente tem que ter o vetor, no caso o inseto, mais alguma pessoa doente para conseguir se transmitir essa doença. Claro. E André, como é que são os primeiros sintomas, assim, o que a pessoa sente, como é que tu pode ter talvez eu esteja com essa doença, quais são os principais sintomas para o pessoal saber? O sintoma, acho que o principal, a dengue é uma virose, então tem alguns sintomas muito parecidos com a gripe, né? Mas inicialmente seria a febre de início rápido, uma febre bem de início rápido, 39,5. Pode acontecer manchas avermelhadas na pele, né? Pequenas manchas avermelhadas na pele, dor de cabeça, dor retroorbital, que é a dor atrás, no fundo dos olhos, que é uma dor bem acentuada, né? Náuseas, vômitos, mal-estar em geral. Decorrência da dengue em si, a pessoa fica muito debilitada, né? A pessoa fica muito debilitada, na maioria dos casos. Vai variar conforme a resposta imune da pessoa, ou conforme o organismo da pessoa for reagir ao vírus no organismo. Pode acontecer a questão dessa dor nas articulações ser mais acentuada ou não numa pessoa, pode acontecer de a pessoa ter essas manchas avermelhadas, outras pessoas não, então vai variar. Geralmente se associa a febre a dois sintomas, de alguns desses dois sintomas dentro desse número de sintomas, né? Pode estar associado e vai variar de repente, dependendo da resposta imune da pessoa. Claro. E assim, André, por exemplo, a pessoa está com esses sintomas, acha que está com algum desses sintomas, como é que ela faz para ter certeza se ela está com a doença ou não? A primeira coisa que a gente recomenda é procurar o serviço de saúde, né? O serviço primário de saúde, que o pessoal já está, aqui em Bagé os médicos já estão apropriados sobre o assunto, todas as equipes de saúde básicas já estão apropriadas e sabem fazer todo o encaminhamento. Então, a primeira coisa, procura um serviço de saúde. Apresentou algum desses sintomas, procurar se hidratar bastante, né? Bastante água, soro caseiro é importante, né? Porque a dengue ela desidrata, acelera o processo de desidratação no organismo, então a gente tem que procurar se hidratar bastante. E de início seria essa recomendação. Claro que a gente pode confundir a dengue com uma virose, com outro tipo de virose, pode, é exatamente o que eu disse, os sintomas eles são muito parecidos. Né? Porém, a gente tem que tomar esse cuidado. Em Bagé ainda não apresentou nenhum caso de dengue. Alguns casos suspeitos já foram feitos. O exame se constatou que não era dengue. Exatamente isso que eu queria te perguntar, assim. Desses casos suspeitos, como é que vocês fazem todo o procedimento para diagnosticar, que não é descartar a hipótese? Sim, é feito, coletado material para análise sorológica, encaminhado para um laboratório específico em Porto Alegre,
onde são feitas essas análises, né? Porém, todos os casos que a gente coletou material, que o pessoal da epidemia, mais do que a gente aqui da parte de controle de vetores, sabe, e faz um excelente trabalho, né? É feito rápido essa coleta, é feito o cabeamento, a resposta vem relativamente rápido e se tem uma noção do risco ou não, né? Porque no momento que a gente tiver uma pessoa doente, sim, aí é que a gente tem que redobrar ainda mais cuidados, né? Agora já estão feitos, a parte de controle desse inseto está sendo feito todo o procedimento padrão, né? E a parte de controle da doença também. Então são duas ações, duas frentes de ações que tem que agir junto e a gente está conseguindo realmente. Então a gente pode deixar bem claro para o pessoal de casa, não tem dengue em Bagé, não tem nenhum caso. O vírus da dengue a gente não teve a presença ainda, né? Só que o que acontece? Como a gente tem, naturalmente vem pessoal de fora, se vier o vírus se instalar, possivelmente vem uma pessoa de fora que já esteja com o vírus, e aí se a gente tiver esse inseto, né, no município instalado, o inseto vai picar a pessoa, vai adquirir esse vírus. E aí, talvez, e aí vai começar seguir transmitindo. Né? Então nós temos que, na verdade, o trabalho principal da dengue é a prevenção. A prevenção, nesse caso, é se trabalhando com mosquito. Porque a gente não tem vacina para dengue, não é que nem a gripe A, claro, que a gente pode vacinar. Então é fundamental a conscientização das pessoas, né, André? Para não aumentar o número de mosquitos e não ter também, né? Exatamente. E esse mosquito, ele só se reproduz em água parada e limpa. Ou seja, não é aquela água, não especificamente aquela água que a gente vai beber, mas uma água que não tenha muita matéria orgânica, que não tenha produto químico, mas pode estar um pouco suja, assim. Ela não é, mas não pode ter concentração química, né? Não pode ter muito resíduo. Então, cuidar esses pequenos detalhes, às vezes uma aguinha da chuva que fica lá, o inseto ele vai procurar aquele local para se reproduzir. Claro. Eu vi quando a gente estava chegando que tem um laboratório que queria saber se a gente pode ali conhecer e saber o que acontece ali naquele laboratório. Não, com certeza a gente pode dar uma olhada. Na verdade, o que é feito aqui a nível municipal, a gente tem um laboratório de análise de vetores da dengue. Então a gente trabalha especificamente com identificação de Aedes aegypti e Aedes albopictus, que são insetos que podem vir a transmitir a dengue. Então a gente faz análise morfológica, ou seja, análise da estrutura dele, para identificar se ele é ou não vetor, na fase larval e na fase adulta. Claro. Bom, então vamos ali no laboratório mostrar para vocês como é que funciona ali. Bom, então nós estamos aqui no laboratório e o André vai nos contar um pouquinho a atividade de cada um aqui dos funcionários e como é que funciona ali. Eu tô vendo que a Andrea está analisando o que ela está fazendo especificamente. Inicialmente, o que acontece? O pessoal de campo, os agentes de controle de endemias, eles fazem a coleta de material, no caso na fase de larva, né? Em locais onde tem reservatório de água, se faz a coleta de larva e possivelmente tem algum inseto adulto, né? E aqui a Andrea está usando um microscópio, né? Para fazer a identificação morfológica dessas espécies. Ou seja, a gente tem vários tipos de mosquito no município, né? Na região em si, né? Mas a gente tem, o que a gente prioriza? Tem algumas características específicas que diferenciam o Aedes aegypti, dessas outras espécies. Claro, são muitas características só a nível de microscópio mesmo, microscopia usando, que se consegue identificar essas características, né? Ela faz análise de uma a uma essas amostras, ou seja, hoje em dia, na atual conjuntura que a gente está vivendo agora, chegam muito mais de 100 amostras dia. Cada amostra contém em torno de 10, pode conter até mais larvas de inseto. Ou seja, ela tem que analisar uma a uma várias características. Então, é um serviço minucioso, que não pode ter erro, porque é ele que estabelece realmente se o município tal não está infestado. Claro. Né? A gente já identificou todos os focos que foram identificados foram aqui, né, através desse trabalho. Posteriormente, feito esse trabalho, se tem a confirmação, né, ao processo de digitação desses dados, informatização desses dados. A gente tem que fazer todo um procedimento de comunicado, né, tanto a nossa estrutura municipal, como a Secretaria Municipal, imediatamente. O pessoal que digita essas informações, a gente já tem boa parte do serviço todo informatizado, mas se for analisar a nível de estado, a gente já está bem avançado nesse processo de informatização. E é feito esse comunicado o mais breve possível para o estado e para o boletim que controla esse sistema todo. Basicamente é esse o processo. Daqui a gente também já tem uma estrutura daqui de localização desses focos, mapeia esses focos
onde são feitas todas as atividades que venham em decorrência dessa positividade. O dengue é uma doença grave, realmente é uma doença grave, é uma virose grave. Por quê? Porque a evolução do dengue é que dá os problemas, né? Tu pode evoluir, de repente, de um dengue clássico, que é o dengue inicial, onde tem aqueles sintomas febre, dor, mal-estar, né? Ele pode evoluir para um dengue hemorrágico. Só o nome já é acentuado. Dengue hemorrágico, como o próprio fala, há hemorragias, a concentração de hemorragias. Pode acontecer um sangramento na gengiva, sangramento no nariz, como pode ter vários outros, uma evolução bem mais grave desses sintomas, né? E que é o que, na maioria das vezes, leva à morte de pessoas. E acentuado em número de crianças também, a dengue leva o óbito maior no número de crianças, jovens adultos, tem esse risco maior. Bom, então agora nós vamos saber um pouquinho como cuidar, como prevenir, né? Eu vou conversar com a Luana, que é a coordenadora da Vigilância Sanitária, e vai nos passar algumas dicas para isso. Luana, fala para nós assim como é que é a prevenção. O que o pessoal que está em casa deve fazer para prevenir? Muito importante neste momento onde já foram detectados vários focos, né, do Aedes aegypti, e inclusive o mosquito adulto, as pessoas têm que cuidarem dentro de casa e no pátio também. Claro. Nada de potezinhos, até mesmo numa tampinha de garrafa no pátio é um criador do mosquito. Então assim, água parada, os potinhos de vasos tem que botar terra, não pode deixar água ali. E cuidar cada detalhe do seu pátio e às vezes dentro da própria casa. Por exemplo, assim, a pessoa tem 2 banheiros, um não usa. Este é um possível criador do mosquito. Então tem que colocar produto químico, não pode deixar essa água parada. As pessoas têm que tomar um cuidado, porque às vezes tu não sabe nem o que tem dentro da tua casa. Então, olhar, analisar, ver o que tem no pátio. Aqui, esse local pode ser. Então, é isso que eu quero que tu passe para as pessoas, fazer um apelo para a população para que cuide, para que preste atenção no que tu está criando dentro de casa e no seu próprio pátio. E também a caixa d'água das pessoas. Muitas vezes as pessoas não veem que a caixa está destampada, está arredada a tampa. Então é importante as pessoas cuidarem, olharem para a caixa d'água, olharem no seu pátio, todos os ambientes da casa. Claro. E Luana, como é que funciona assim a vigilância sanitária? Faz uma fiscalização e denúncias, que se as pessoas quiserem, por exemplo, tem um vizinho meu e aí eu quero fazer uma denúncia. Como é que funciona essa parte? É assim, no momento agora, todos os agentes de endemias estão visitando todas as casas. Muito importante pedir a colaboração das pessoas que abram as suas casas para o agente. Claro. Porque aí que vão ser tiradas todas as dúvidas, eles vão olhar e vão indicar os locais possíveis de criadores. As pessoas que não deixam entrar, e entra a fiscalização. É obrigado, sim, no momento atual, abrir a porta para os agentes de endemias. Então é um cuidado que a população tem que tomar mesmo, né? Porque é muito fácil as pessoas virem e reclamar, mas é aquela coisa, tu que tem que tomar aquele cuidado, tu que tem que ter aquela iniciativa de cuidar para que, né, não tenha essa doença aqui. Neste momento, toda a nossa cidade tem que colaborar. Todos. É uma coisa que todo mundo tem que estar junto, né, Luana? Não é só a vigilância sanitária, os meios de comunicação, não. Todo mundo tem que se juntar para que essa doença não se espalhe, para que não tenha aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte bem feita. Agora cabe à população fazer a sua parte também. E aí, é o que a gente espera, né, Luana? Que todo mundo faça a sua parte e a gente vença essa guerra, né? Com certeza, vamos lá. Acredito muito no povo de Bagé. Nós acreditamos também. Muito obrigada pelas tuas informações. E agora você já tem todas essas dicas, basta tomar um pouquinho de cuidado e ter um carinho pela nossa cidade. Nossa equipe acompanhou a fiscalização da vigilância sanitária. Os agentes analisam tudo, dentro de casa, no pátio e em qualquer lugar que possa ser foco do mosquito da dengue. Nesta residência, o cuidado da dona de casa é muito grande. Mesmo tendo vários cachorros e plantas, Dona Marceli elimina todas as chances para a reprodução do mosquito.
os pratinhos das plantas com areia, garrafas viradas, caixa d'água bem fechada e a água dos cães trocada diariamente. Eu tenho plantas, como vocês viram, né? E todos os dias eu ponho um pouquinho d'água, não conservo água no prato, nunca. Os animais no pátio também, eu podendo assim, mantenho sempre limpo os coxinhos d'água, né? E acho que estou fazendo a minha parte. Então, e peço à população que ajude também, né? Colabore, porque a coisa não tá fácil. A gente está sabendo que não tá fácil, né? Então vamos colaborar, né, pessoal? E de acordo com um especialista no assunto, a casa de Dona Marceli está sob controle e não oferece risco à comunidade. A princípio está tudo correto. As plantas que ela guarda dentro de casa estão com os pratinhos vazios, sem água. A água dos animais é trocada diariamente. A gente pediu alguns lixos que ela tinha no pátio que ela recolhesse. E a princípio está tudo ok. A caixa d'água dela está tampada, que é uma das coisas mais perigosas, assim, né? E como o foco aconteceu aqui bem próximo, a gente está fazendo revisitas aqui no bairro. Então a gente está concentrado praticamente só nesse bairro aqui. Então é pedir para a população ajudar, que nos receba bem nas suas casas, está todo mundo identificado, e pedir para não deixar água parada no pátio, que é a principal recomendação. É a principal. Agora que você já sabe como prevenir, já pode tomar as devidas providências. O Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo sábado. Até lá! Thank you.